Bom, então vamos lá, vamos começar fazendo aí a nossa oração inicial, né? Pedindo a inspiração do Espírito Santo para nos conduzir nesse momento aqui de contemplação das verdades da fé católica. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós tudo comece e termine, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus Cristo, que por vossa submissão a Maria e José, consagrastes a vida doméstica com a prática de virtudes inefáveis, fazei que, auxiliados por vossos pais, sejamos instruídos com os exemplos de vossa Santa Família, e cheguemos a participar da eterna felicidade, vós que viveis, vós que sendo Deus, viveis e reinais por todos os séculos. Amém. Então, mês de fevereiro, a igreja, então, ela consagra esse mês para sermos devotos à Sagrada Família. Então, nada mais justo que a gente falar sobre essa devoção, né? Então, o que a gente vai tratar hoje à noite, né? Apenas relembrar o que é a devoção, né? Fazer mostrar qual a importância dessa devoção na Sagrada Família, por que nós devemos praticá-la, um exemplo de prática. Esse exemplo de prática que eu estou sugerindo aqui é que a gente faça a leitura de um livro, o livro do São, São não, Padre Júlio Maria Lombaerdi. Esse padre, ele escreveu mais de 80 livros e tem um livro muito bom que é sobre os ensinamentos de Nazaré, ou também chamado Mês Prático da Sagrada Família. Eu até, inclusive, já passei lá no WhatsApp, né, uma cópia desse livro em PDF, e a gente vai, então, fazer primeiro dia, né? Pelo menos no primeiro dia a gente vai fazer aqui conjunto e depois cada um vai fazer a sua a sua parte em casa, nesses dias aí do mês de fevereiro, né? Essa é a ideia, ok? Então, esse é o propósito dessa nossa reunião de hoje. Então, tá aí a cópia do livro, Os Ensinamentos de Nazaré. Quem quiser comprar, né, tem disponível nas livrarias, né, principalmente a livraria de internet, né? O Amazon tem, né? Várias livrarias de internet têm esse livro aí. A Eclésia. Ok? Então, vamos começando então falando sobre, né, o que é a devoção, né? Antes de mais nada, só falar um pouco sobre esse livro e o autor do livro, que é o padre Júlio Maria Lambaer. Tá? Quem é esse padre, né? Só para a gente contextualizar quem foi que escreveu esse livro. O padre Júlio Maria Lombaerdi, ele é belga, né? Nasceu na Bélgica, e ele veio para o Brasil muito cedo. Aos 17 anos, ele já entrou numa vida de consagração a Deus, né? E ele veio, passou um tempo na África, passou um tempo em outros locais, mas ele veio para o Brasil e ele, inclusive, tem a cidadania brasileira, se não me engano. Então, ele ficou ali entre Pará, Rio Grande do Norte, mas bastante tempo ele ficou em Minas Gerais. E quem o conhecia dizia que ele era um homem muito santo, né? Então, a igreja é interessante, né? A igreja declara vários santos assim que tiveram obras assim muito, né, conhecidas, né, bem consagradas,
Mas tem muitas pessoas que são santas, na verdade, mas que a igreja nunca declarou isso de forma mais solene, né? Então, esse é o caso de Júlio Maria, Padre Júlio Maria de Umbaed. Quem o conhecia dizia que ele era um homem bastante, com muito odor de santidade, vamos dizer assim, né? Com muita entrega para as pessoas. Ele fundou aí algumas congregações, por exemplo, Missionários da Sagrada Família, né? Por isso que o nome dele tem lá, logo depois do nome dele tem MSF, que é Missionário da Sagrada Família. E ele escreve um livro muito bom, né? Que é esse livro do Ensinando de Nazaré. A gente vai poder ter a oportunidade de conhecer mais quando eu estiver lendo o livro diariamente, né? Com aquelas indicação, né? Diária de leitura. Mas só para dar uma ideia de quem é essa pessoa, né? Quem é o autor desse livro, tá? A gente não conhece, certamente em vários mosteiros, em várias entidades, né, monastérios, tem muita gente santa, tá? E a gente ninguém sabe, não conhece, porque às vezes a forma, né, de Deus não, não dá essa coisa de espalhafatosa, maravilhosa, né? O próprio Jesus, quando ele estava na Terra, muita gente nem sabia que ele era Deus, não tinha a menor ideia. Os próprios apóstolos, por exemplo, para poder entender, realmente conhecer que ele era Deus, demorou bastante. E conviviam com ele, né? Então, Nossa Senhora, por exemplo, viveu naquela simplicidade, naquele escondimento lá em Nazaré, o próprio São José, né? Que são grandes santos, né? Então, é assim que as coisas funcionam, né? Tá? Então, o livro, do que trata o livro, né? O livro ele traz práticas de devoção sugeridas, né, por esse padre Júlio Maria Lambaerd, a prática, a devoção à Sagrada Família. Então, tem vários exercícios práticos que ele coloca lá em cada dia do mês. Então, por exemplo, ele fala assim, o que é importante? O silêncio de Nazaré. Então, dedicar alguns momentos do dia de silêncio para ouvir a vontade de Deus. A gente não tem muito essa atitude, né? De ficar em silêncio. A gente quer barulho, a gente necessita de estar sempre procurando algo para poder, televisão, computador, celular, e a gente precisa de um tempo de silêncio para ouvir Deus. Então, no livro ele trata disso também. Também o trabalho santificado, ou seja, rezar antes de iniciar as tarefas domésticas. Então, qualquer coisa que a gente fizer, o que é o mais importante? Fazer uma oração, oferecer aquele esforço, né? Principalmente São José, né? São José Operário, conhecido São José Operário. Então, fazer um trabalho, santificar o trabalho, né? Então, rezar antes de iniciar qualquer tarefa doméstica. Eu, por exemplo, tenho sempre o costume, quando eu vou sair de casa, né, eu vou trabalhar, eu faço aquela oração, né, uma oração simples, né? Pedindo a proteção de São Rafael, me conduzir aí, proteger dos inimigos visíveis e invisíveis, né? Peço também as almas do purgatório, né, que são, ela não pode fazer nada por elas, mas ela pode fazer por nós. Aí elas ajudam. Vocês lembram lá naquela reunião que a gente fez sobre a devoção das almas do purgatório, né? Quantos exemplos, né? Quantas situações de que elas agiam, né? Em nosso favor, ajudavam em várias situações de perigo, de necessidade, né? Então, é uma prática também interessante a gente fazer essa pedir às almas do purgatório por nós também. Uma terceira prática é meditação sobre a vida oculta, tá? Imaginar a rotina simples na casa de Nazaré,
para combater a vaidade e o desejo de aparecer, que é uma coisa muito comum que a gente tem. Em maior ou menor grau, sempre existe. Não tem como não ser assim, porque é um defeito nosso, tá? Um defeito nosso. Bom, então, antes de começar, o que é a devoção, né? Você lembra que a gente já falou sobre isso, né? O que é a devoção? Vamos ver se alguém lembra aí para poder dar o. Alguém podia relembrar o que é a devoção? Devoção, em latim, significa, o nome é devozione, significa dedicação, significa uma promessa solene, um sacrifício. Então, quando a gente diz que a gente é devoto, por exemplo, a Nossa Senhora, né, a gente tem uma devoção especial a ela, né? É isso? Então, quando a gente diz que é devoto a algum santo, né, ou alguma prática religiosa, a gente está se comprometendo, tá tendo um compromisso, está tendo uma atitude de amar, né? De amor a essa pessoa. Isso na parte espiritual, ela é muito mais importante. Mas existe devoção também social, mas não é isso que a gente está tratando aqui. Então, quando a gente fala de devoção, a gente está falando que é algo que é uma atitude de amor, de servir, de dedicar intensamente a algo ou alguém. Tem gente, por exemplo, que é devoto ao trabalho, né? Tem gente que é devoto a estudar, tem gente que é devoto a muitas coisas, né? Mas o que a gente quer enfatizar aqui é essa questão mais do contexto espiritual. Então, a gente tem devoção. Qual que é a nossa primeira devoção como católico? Nós somos devotos a quê? A Santa Missa, né? É a primeira e mais importante das devoções. E por que a gente deve ser devoto à Santa Missa? Vou relembrar aqui só alguma. A gente até comentou uma vez sobre isso, a gente comentou sobre a missa, tá? A missa a gente não pode assumir como uma coisa de obrigação. A missa é algo que nós precisamos. Por que isso? Veja o que disse a igreja sobre a missa. Diz assim, ó, em toda missa pode-se diminuir a pena temporal devido aos pecados e diminuí-la mais ou menos consoante o fervor que você tem na missa. Participando com devoção à missa, o fiel presta a maior das honras à santa humanidade de Jesus Cristo. Né? Jesus se compadece de muitas das nossas negligências e omissões. Ele perdoa os pecados veniais não confessados, dos quais, porém, nós estamos arrependidos. Então, veja quantos benefícios tem. Por que eu vou me sentir obrigado a missa se é uma coisa que eu estou ganhando com aquilo? Não é Deus que está ganhando com isso. Somos nós. Na missa, o império de Satanás ele é diminuído sobre cada um de nós. Uma das coisas mais importantes, as almas do purgatório são sufragadas da melhor forma possível. Então, oferecer a Santa Missa, Santo Sacrifício às almas do purgatório, é o maior bem que a gente pode dar para elas. Uma só missa que a gente assiste em vida é muito maior do que quando a gente morrer, as pessoas assistirem por nós. Veja que interessante, né? A missa preserva de muitos perigos e desgraças que poderiam abater sobre nós. Toda missa diminui o purgatório, toda missa alcança um grau de glória maior no céu. Na missa, recebes a bênção do sacerdote, que o nosso Senhor ratifica no céu. Nós somos abençoados no nosso negócio e interesses pessoais, veja só.
São Bernardo de Claraval fala uma coisa bem interessante, diz assim, ó, fica sabendo, ó cristão, que mais se merece em ouvir devotamente uma só missa do que distribuir todas as riquezas aos pobres e peregrinar por toda a terra. Interessante, né? São Jerônimo diz assim, ó, Nosso Senhor nos concede tudo o que pedimos na Santa Missa e o que mais vale é o que nos dá ainda o que nem sequer cogitamos em pedir, mas que, é, entretanto, nos é necessário. E São Curadás, né, que por último ele fala assim, ó, se conhecêssemos o valor do santo sacrifício da missa, que zelo não teríamos em assistir a ela. Tá? Então, nada mais importante do que nós termos a Santa Missa. Em segundo lugar, qual a nossa segunda devoção? O Santo Rosário, né? O Santo Rosário, ele ocupa, né, em termos de destaque, depois da missa, obviamente, a segunda maior devoção que a gente deve ter, porque é por ele que a gente vai poder, né, chegar a merecer o céu, tá? Mas existem, então, outras situações, né, de devoção, como, por exemplo, a devoção à Sagrada Família, né? Então, a devoção é um compromisso que foca na vontade e no afeto do coração. Então, no fim das contas, o que acontece quando a gente vai, quando a gente é devoto a algum santo, alguma, né, dessas realidades, né, da missa, da igreja? A gente aumenta o amor a Deus, né? Nosso amor a Deus, ele aumenta. Então, no fim das contas, é isso que a devoção faz, tá? No livro, né, o Padre Maria, Júlio Maria, né, engraçado, o nome dele não tinha Maria, né? Mas por ele ser uma pessoa tão devota a Nossa Senhora, ele troca o nome dele, o nome dele é Júlio Alberto, uma coisa assim. Ele tira esse Júlio Emílio Alberto, acho que é uma coisa assim. Ele tira esses dois nomes e coloca Maria no nome. Então fica Júlio Maria Lombaerd. Então ele diz que a família deve ser uma pequena igreja doméstica. Então tudo começa na família, né? A família ela é a base, né, da sociedade. Por isso que o nosso inimigo vive o tempo todo tentando destruir a família. Ele conta no livro também que Jesus mais José, né? Ele tem uma oração, na verdade, diz assim: Jesus mais José, minha família vossa é. Sagrada Família de Nazaré, fazei do nosso lar um espelho das vossas virtudes, a obediência de Jesus, a mansidão de Maria e a proteção fiel de José. Então, vale a pena, então, a gente decorar até essa pequena oração e sempre estar todos os dias fazendo. Jesus mais José, minha família vossa é. Sagrada Família de Nazaré, fazei do nosso lar um espelho das vossas virtudes, obediência de Jesus, mansidão de Maria, proteção fiel de José. Tá? A consagração do lar, ele sugere um ato de entrega total para afastar o orgulho e as divisões. Então, isso está bem claro lá no livro, ele citando, né, essas práticas. Né? Então, qual é que é a essência dessa consagração, né, que ele cita? Entrega do passado, ou seja, pedir perdão pelas falhas familiares, e aqui a gente pode falar todos os nossos familiares, né, até passados. A entrega do presente, oferecer as dificuldades e o trabalho cotidiano como sacrifício a Deus. Então, mesmo que a gente não esteja com vontade ou tenha alguma dificuldade, eu acho que é importante oferecer aquele trabalho, né, aquela tarefa a Nosso Senhor. Né? Foi assim que São José fez, né? Ele trabalhou sempre dessa forma, agiu sempre dessa forma. Então, a família Nazaré é um exemplo para nós. Né? E um pedido de proteção, suplicar que a mão de Deus esteja sobre o teto e os membros da família. Eu tenho certeza que cada um de nós faz uma oração pelas pessoas da família, principalmente pelos filhos, né? Com certeza que todos nós fazemos isso. Bom, a
Qual que é a importância da devoção da Sagrada Família, né? Bom, a Sagrada Família, ela é composta de três pessoas, nós sabemos disso. Jesus, que é o próprio Deus, né? E aí a gente tem um culto de latria, né? Quer dizer, o maior dos cultos é o culto de latria. A gente, a gente tem a adoração, né, a Deus, a única pessoa que a gente pode adorar e deve é Deus, né? Nunca devemos dizer que a gente adora qualquer coisa, porque isso aí é uma idolatria, né? Então, adoração é só a Deus. Maria, né? Nossa Senhora, a criatura mais perfeita, e aí chama-se um culto de hiperdolia, que é acima de todos os anjos, acima de todos os santos. Nossa Senhora, ela tem essa característica de culto de hiperdolia. E os demais, né, os santos, no caso José, que também é um grande santo, né, um homem justo, né, ele tem o culto de dulia, tá? São Francisco de Sales, né, ele dizia assim, ó, esta família, ela se compunha apenas de três membros, que nos representam o mistério da Santíssima Trindade. Então, ele faz aí um paralelo, né? Não porque haja comparação, obviamente, não dá para comparar, ó, né? Porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? É fora de comparação. A não ser no que diz respeito a Jesus, que ele é realmente uma das pessoas da Santíssima Trindade, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Porque as outras, elas são criaturas, tanto Maria, que é a maior, né, das criaturas do Nosso Senhor, de Deus, né, como José. Entretanto, devemos dizer também que é uma trindade na Terra, que representa, de algum modo, a Santíssima Trindade. Então, veja que é um mistério, né? Jesus, Maria e José, trindade maravilhosamente recomendável e digna de ser honrada. Então, os exemplos que, né, as práticas, né, que a Sagrada Família nos dão, são práticas assim, que a gente deve contemplar e tentar imitar. São Leonardo, ele dizia assim, que esta família não foi inteiramente humana nem inteiramente divina, mas ela tinha algo de um e de outro. E isto fez com que alguns a chamassem de trindade terrestre, né? O Papa Leão XIII, ele escreveu uma encíclica chamada Arcano Divini, em 1880. E nessa encíclica, ele chamava a atenção de algumas coisas interessantes. Por exemplo, ele dizia que a Sagrada Família era um modelo para a sociedade moderna. Então, veja que naquela época já, onde o liberalismo começou a crescer bastante, né? Onde o homem já deixava, assim, em média, né? Deixava de cuidar de sua casa e começava a ter prazeres aí mundanos, onde a mulher já começava também a ser assim empurrada para trabalhar em fábrica, né? Certo? Quando ela começou a ter aquele desenvolvimento industrial, então com isso ia fazendo com que a família fosse desmontada. O interesse, na verdade, é esse, né? O liberalismo, né? Ele quer fazer isso. Ele quer destruir a família. Como é que ele faz isso? Ele faz com que o homem e a mulher não mais fiquem numa ordem familiar, numa situação de convivência, né, diária, né? Então a mulher procura outras coisas para fazer. E aí quem vai criar os filhos, né? Então você vai ter essa divisão, essa destruição dessa célula da sociedade. O Papa Leão XIII criou uma festa específica, uma festa litúrgica específica da Sagrada Família, que ela é após ali a Epifania, né? Neste ano foi no dia 26 de janeiro. Então teve uma missa específica para a Sagrada Família, tá? O Papa ainda dizia lá, né, assim, que os pais de família têm em São José um modelo admirável de vigilância e solicitude paterna. As mães podem admirar na Santíssima Virgem
um exemplo insigne de amor, de respeito e de submissão. Os filhos têm em Jesus, submissos a seus pais, um exemplo divino de obediência. Então, veja, hoje em dia, como é que a gente vê nas famílias, né? Os filhos, eu vejo às vezes assim, os filhos chamando o nome do pai, não de pai, mas pelo nome dele. Às vezes a gente vê isso. O tratamento de não de senhor, mas de você. Veja como a coisa está indo assim, está degringolando, né? Então, cada vez mais a gente precisa ter se concentrar nesse sentido de uma família com respeito, com obediência, né? Então, nosso Senhor, olha que mistério, né? Nosso Senhor Deus criou, ele que é o Criador, né? Ele, ele escolheu a mãe dele, escolheu São José, e ele é submisso, ele é obediente aos dois. Lembra que naquela, aos 12 anos, quando ele se perde lá na festa da Páscoa, né? E aí São Lucas diz que ele voltou, quando ele foi reencontrado, né? Ele era submisso e obediente. Então, que mistério, né? O Criador submisso e obediente à criatura. Mas ali tem um sentido, né? Nosso Senhor, na sua humanidade, ele mostrava, né, o quanto ele deve, quanto a família deve ser, né, os pais, os filhos obedientes aos pais, né? Então ter essa característica é bem importante porque os pais representam, né? O pai representa Deus, né, para a família. Então é importante ter essa esse espírito de obediência, né? Então Jesus foi obediente e obediente até a morte, né? Ele foi até o final e não, né? Lembra lá na no horto, né? Ele pede a Deus Pai que, se possível, que passe aquele sofrimento, mas que faça a vontade do Pai, não da dele, né? Então, que, que obediência, né? Então, a missa própria foi criada pelo Papa Leão XIII, né? Primeiro domingo da Pasifania. A gente precisa, então, meditar no mistério, nesse mistério da Sagrada Família, que tem o Deus, né? O Criador, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, ali obediente a Jesus, a José e Maria. Tá? Então, Maria, vamos relembrar, o que a gente podia pensar aí? Jesus, né, ele, criança, sendo ensinado por Nossa Senhora, aprendendo a ler, né? São José ensinando a ele a tarefas bem simples, tarefas de carpintaria. Né? É realmente um mistério que a gente devia parar e pensar um pouco, meditar nas virtudes dessas três pessoas, né? Da obediência, da simplicidade, da humildade, né? Então, quando a gente conhece, a gente faz essa contemplação, né? A gente tem que trazer isso para a nossa própria vida, né? Fazer a imitação, né, das virtudes de Jesus e Maria. Isso o que a gente acontece quando a gente faz isso? A gente vai reduzindo cada vez mais a nossa nosso orgulho, diminuindo cada vez mais a nossa soberba, né? Nossa vaidade, né? Porque isso tudo não existia, né, nessas três pessoas. Então, quando a gente faz essa contemplação, a gente vai acabar, de certa forma, crescendo aí no amor de Deus e diminuindo aí na nossa, nas nossas, assim, nossas faltas, né? Nossas ofensas a Deus. A felicidade íntima da família é a beleza que nos traz para mais perto de Deus. Quem disse isso foi simplesmente o pai de Santa Teresinha, né? São Luís Martin. Veja que uma família tão santa, né? O pai, a mãe,
Santa Teresinha, as filhas todas entraram para o Carmelo. São pessoas assim bastante devotas a Deus. Então ele tinha essa consciência, né, que a felicidade íntima da família é a beleza que nos traz mais perto de Deus. É em grande parte no seio das famílias que se prepara o destino das nações. Isso daqui, se não me engano, quem falou foi Chesterton. Chesterton, inclusive, ele tem umas frases muito boas para a gente poder contemplar. Ele tem alguns livros que são muito difíceis de ler, mas tem muita coisa que a gente poderia utilizar, né? Ele fala que a família, ela é a base, né? Ela é o que constrói a sociedade, é a família. Se você destrói a família, você destrói a sociedade. São João Crisóstomo falava assim, ó, seja a tua casa uma pequena igreja. Então, tudo começa na casa, né? A nossa igreja, né? A nossa igreja doméstica, né? Ela é super importante. Por quê? Os filhos, eles procuram imitar os pais, né? Então, quando o pai diz para o filho, meu filho, faça isso, e ele não faz, o filho certamente não vai fazer. Por quê? Porque é muito natural do filho ele imitar o que o pai faz, né? Isso é uma coisa da natureza, né? Da criação. Então, os pais, né, devem ter esse cuidado de mostrar aos filhos, né, e fazer e mostrar, né, o exemplo. É como diz aquela frase, né, que as palavras movem, mas os exemplos arrastam, né? Então, se a gente trouxer isso, por exemplo, para um conflito aí de batalha, de guerra, por exemplo. Se o general não está lá, os soldados não vão obedecer, não vão ser a mesma coisa. Quando o líder está presente, ele está lá dando exemplo, está lá combatendo junto, ele está sendo um inspirador, né? Então isso é fundamental. São João Bosco, que fez um trabalho incrível, né, na questão de educar crianças órfãos, crianças abandonadas, né? Ele cria lá o Salesiano, né? O Salesiano. Ele diz assim: a educação é questão do coração. Deus os deu os filhos, é a ele que deveis devolvê-los, formados para o bem e para o céu. Tá? Então, a preocupação principal de um pai e de uma mãe é fazer com que os filhos conheçam, né? Conheçam Deus, né? Adorem a Deus, amem a Deus, né? Para poder ir para o céu. Esse é o nosso propósito aqui na Terra. Santo Afonso de Ligório, ele falava assim, ó, mesmo que o pai ou a mãe vivessem devotamente e se dedicasse a contínuas orações e a comunhões diárias, contudo, se deixarem de lado a educação dos filhos, Deus pronunciará um dia contra eles a sentença de condenação. Veja quanto é importante, né? O quanto isso deve causar um tremor, né? E um temor nosso como pai e mãe, né? Ou seja, dar a educação correta, né? De nada vale se a gente, mesmo que a gente assista às missas todos os dias, né? Que a gente faça a comunhão diária, ore bastante, mas se a gente não tiver a preocupação de levar os nossos filhos para Deus, né? Para educar para a santidade, nós estaremos em, em débito com o nosso Senhor. Então, que eu quero propor aqui para nós, né? Nosso grupo. A gente fazer, pelo menos nesse mês de fevereiro, né? Fazer a leitura do livro. Então, como são 30, fevereiro tem 28, 29 dias, né? Mas no livro tem 31 leituras, uma para cada dia. Então, qual que é a minha ideia aqui? A gente poder fazer a leitura deste primeiro dia,
né, que chama-se o ideal, né? E aí vocês, cada um de nós, né, pega o livro e em cada dia faz a leitura, né, da oração, né, daquela explicação referente a cada um dos dias do mês. Então, esse aqui é o propósito. Então, eu vou abrir aqui nesse primeiro dia e vamos fazer a leitura aqui para a gente poder aproveitar aqui esse livro, né? Aqui. Pronto, tá aí. Então, primeiro dia, ele diz, o título desse capítulo, do primeiro dia, é o ideal. Então, ele vai falar aqui sobre qual é o nosso ideal, né? Ideal de cada um de nós. Então, eu vou lendo aqui, vocês vão acompanhando comigo aqui. Um ideal, sim, a alma tem precisão de um ideal. Nunca seremos grandes, nunca seremos elevados, nunca seremos santos se não caminharmos para um ideal. Esse livro, como ele foi escrito há muito tempo atrás, né? Acho que em 1940, se não me engano. Então, o português dele é um português que é a grafia antiga, mas dá para a gente entender. Meu Deus, dai-me um ideal, a fim de que esta vida e este ardor que sinto transbordar em mim possam finalmente expandir-se. Um ideal é uma espécie de isca de que Deus se serve para nos atrair. Os olhos não o veem, os sentidos não o tocam, ele está em Deus, né? O ideal está em Deus. É algo de Deus, um raio emanado de Deus, refletindo-se em nossa alma e daí imprimindo em nosso coração o vivo desejo de reproduzir alguma perfeição entrevista neste raio. É-nos absolutamente necessário um ideal. Hoje o mundo decai porque perdeu o seu ideal. Hoje está cada vez pior, né? Está cada vez mais decaído. Ele vaga ao acaso como um navio sem leme. É preciso que a nossa alma aspire a subir sempre, a ser maior, maior ainda, a ser mais bela, sempre mais bela. O ideal é o seu modelo, e é preciso que ele seja perfeito. É preciso perseguir ofegante um ser perfeito, verdadeiro, real, que ela ame, admire, nutra a ambição de alcançá-lo, de unir-se a ele, de incorporar-se, de certo modo, nesta perfeição entrevista. Todos precisam de um ideal. O filósofo procurando a verdade, o artista sonhando com a beleza, o poeta querendo dar asas ao seu pensamento, o cristão demandando a perfeição, a santidade. Que é, de fato, um santo? A pergunta, né? É um artista da vida espiritual. Ele tem o seu ideal, o ideal infinito que jamais realizará inteiramente, o qual tenta reproduzir segundo a sua força e seus meios. Este ideal é Jesus Cristo. O santo o fixa e contempla, aproxima-se dele pela oração, pelo recolhimento e pelas boas obras. O santo é o seu próprio escultor. Ele deve moldar-se a si próprio segundo o ideal entrevisto. E eis porque ele retoca, sem cessar, extingue o que é defeituoso, acrescenta alguma coisa para se tornar mais semelhante a este modelo divino. Ter um ideal é uma coisa grande e sublime. Temos nós algum? A resposta é bem categórica. Ainda não. Pois bem, segui-me, deixai-me mostrar-vos um ideal elevado e, entretanto, próximo de nós, de uma sublimidade examinadora e de uma simplicidade ao alcance de todos.
o modelo de cada um em particular e dos lares, das comunidades e dos estados. Este modelo perfeito, este ideal, sem sombra de dúvida, é a Sagrada Família. Ouvir a voz do vigário de Cristo, não podemos, o vigário de Cristo aqui é o Papa Leão XIII, não podemos imaginar algo de mais salutar e mais eficaz para as famílias de São Leão, Santíssima, Sua Santidade, Leão XIII, na sua bula do dia 15 de junho de 1892, do que o exemplo da Sagrada Família, na qual se encontra a mais acabada perfeição das virtudes domésticas. Sendo invocados nos lares Jesus, Maria e José, serão propícios à família, nutrirão nelas a caridade, regularão os seus costumes, excitar-se-ão a virtude pela imitação dos seus exemplos, e tornarão mais suportáveis, suavizando-as, as penas desta vida mortal que nos oprimem de todas as partes. Tal é o ideal que quereríamos apresentar a todos, pois todos precisam de ideal, tanto as famílias como os indivíduos. Observaste, porventura, como o próprio Deus tem tido o cuidado de apresentar a cada século um ideal correspondente às suas necessidades e às suas aspirações, e que é, ao mesmo tempo, um antídoto do mal que corrói a sociedade ou os indivíduos. Nada mais significativo para quem quer refletir. E aí ele fala, ó, nos primeiros albores do cristianismo, quando, aqui eu não entendi muito que tá, ficou meio esquisito aqui o texto, mas quando eram esmagados, triturados, calcados aos pés, encurralados como feras selvagens, tem que ocultar no seio das catacumbas a sua fé e o seu culto. Qual o ideal que Deus lhe apresenta para sustentá-los e elevá-los? Jesus adolescente, ressuscitado, com o que se decoram os subterrâneos e os templos. A cruz fica oculta, a sua hora ainda não chegou. Neste momento, o ideal é a fé e a esperança, personificados em Jesus Cristo ressuscitado. Aí, continuando, né? Constantino aparece e com ele o cristianismo é elevado ao trono. Né? Você lembra que Constantino, com Edito de Milão, ele permitiu a fé, ao culto, né, da missa, culto católico, que era, até ele, era feito às escondidas, nas catacumbas. Os fiéis saem dos seus templos obscuros e mostram a superfície da terra. Nesta hora de triunfo, sem que eles o pensem, qual é o ideal que se apodera de todos os corações? O lavra da união é a cruz. Da dor era preciso a imagem do triunfo. No triunfo é preciso a imagem da dor. É preciso a cruz. Ela se eleva, pois, triunfante, ornando os templos e os diademas dos Césares, cercada de honra e de glória. O divino crucificado aparece, coberto de sangue e de chagas. Os braços se elevam e as mãos se estendem para ele. É o Cristo suspenso, atraindo tudo a si. A frase do próprio nasceu, né? Quando eu for elevado à terra, atrairei todos a mim. Chega a decadência do Baixo Império. Os bárbaros, né? Aí vem as invasões dos bárbaros, né? Os bárbaros do norte atiram-se sobre ele, não cogitando senão em massacres e pilhagens. Mas a igreja, eterna civilizadora, os espera. E sabeis que ideal ela apresenta a estas hordas ébrias de sangue para cristianizá-las e conduzi-las a Deus? É ainda o Cristo, mas com a sua coroa de espinhos, com as mãos, os pés e o lado traspassados. A esta vista perpassa por sobre a Europa um sopro de entusiasmo e de vida. Ante este ideal, todos pasmam, internecem-se, exaltam-se. E ao brado, 1000 vezes repetido, Deus o quer. Abalaram-se as nações inteiras, abandonando tudo e pondo-se em marcha para libertar o túmulo daquele que adoram e amam. E a vista de Jerusalém arranca esses gemidos que nestas almas rudes de soldados chegam ao desfalecimento e algumas vezes à morte. Sob um fluxo e em consequência destas
desses anelos de piedade e de fé racional, as almas superficiais dissipam-se mais ou menos e a religião é ameaçada de não ser mais que uma coisa exterior. Aí fala, é necessário um novo ideal, um ideal que as faça entrar em si mesmas e as faça saborear o encanto da vida interior e da vida íntima com Deus. Este ideal, Deus o tinha em reserva, é a sagrada Eucaristia. Junto ao divino prisioneiro, as almas se inflamam e se transfiguram. Aprendem a chorar aos pés de Jesus e reparar e adorar com um amor apaixonado. Em face deste ideal que cativa e arrasta tudo, três gênios imortais, São Boaventura, Santo Tomás e o autor da imitação de Cristo, que é o Santo Tomás de Kempis, procuram em seus corações e em sua fé cânticos que estejam à altura das aspirações universais. De fato, o quarto livro da imitação de Cristo não é mais que um cântico de amor apaixonado sobre a Eucaristia. Quem não leu esse livro da imitação de Cristo é bom, né? É bom comprar um livro pequeno, não é grande, mas é um livro bastante lido na igreja. Se não me engano, depois da Bíblia, acho que é o mais lido. Passam-se alguns séculos, novas necessidades solicitam um novo ideal para as almas. Este ideal também aparece, é a Virgem Maria. Surgem os apóstolos de Maria, São Bernardo, indicou-lhes o caminho há mais de 6 séculos, o bem-aventurado de Montfort, São Luís Maria de Montfort, né, fez o livro Tratado da Devoção à Santíssima Virgem. Santo Afonso, né, segue e completa a sua obra. Jamais a devoção à Mãe de Deus manifestou-se com tal esplendor e em semelhantes proporções. É o reino de Maria, aliesum per Maria, a Jesus por Maria. E a humilde Virgem, como para corresponder ao apelo dos seus filhos, mostra sucessivamente em La Salette, em Lourdes, em Portimene, em Pelevolelo, radiante de amor, de virginal beleza e de ternura maternal. É o ideal que deve permanecer para os indivíduos que, que deve preparar o reino de Jesus Cristo, que tudo deve arrastar, verificar e santificar. É o começo do século de Maria, que em nossos dias está em pleno desenvolvimento. Mas a Virgem não é o fim, ela é o caminho, desde que ela toma posse de um coração, nele, introduz e faz reinar o seu Jesus. Este reino de Maria não podia ser senão a aurora do reino de Jesus. E é o que aconteceu. Um dia, o coração adorável do Filho de Deus mostrou-se radiante a Santa Margarida de Maria, né? Apóstola do Sagrado Coração de Jesus, né? E proclamou o seu desejo de se apoderar do mundo, de transfigurá-lo pelo amor. Eis o coração que tanto amou os homens. Eu vim trazer à terra o fogo do amor, e o meu desejo é que ele abrase todos os corações. É o ideal de cada alma em particular, mas é necessário ainda um ideal a certas categorias de indivíduos. Um ideal, sobretudo, aos operários. Um ideal de famílias cristãs. Tudo isso devia aparecer em seu tempo. Eis que o socialismo faz a sua aparição, proclama por toda parte a emancipação dos operários e semeia nas classes operárias esta palavra balofa, liberdade e igualdade. Né? Aí vem a Revolução Francesa. Né? O operário crê neste fantasma que lhe é proposto como um ideal, deixa-se seduzir, acha demasiadamente pequeno e o seu quinhão de bens, e extremamente grande a sua parcela de miséria. É a revolta contra o rico, e seria a revolta contra Deus. Mas Deus vigiava o seu pequeno rebanho, e ao realizar o ideal de independência, ele opõe o ideal do trabalho humilde, submisso, paciente, laborioso e pobre. Quem é? São José. Oh, que ideal para a classe laboriosa. Né? São José era operário pobre, desprezado, talvez, mas operário feliz, porque se contentava com a sorte de não invejar o bem alheio. Surge, porém, um novo mal.
Até então, o inferno havia atacado o indivíduo, mas agora ele ataca a família, né? Aí vem o final dessa parte do livro aí desse capítulo, que fala assim: esta coisa santa e sagrada, cuja organização custara tantos séculos à igreja e à qual ela dedicava tanto cuidado e amor. A família se, não sei de que é isso aqui, e expira, os laços se dissolvem, o seu santuário é violado, a sua autoridade jaz no meio das ruínas mais desastrosas. O marido deserta do lar e procura a luz prazeres e divertimentos que lhe fazem esquecer em breve as alegrias da família e a doçura da união dos corações. A esposa, assim abandonada, entregue a si própria, não tem mais cuidado com a casa, quase inabitada. Os filhos sem vigilância, educados muitas vezes por escolas sem Deus, vagam ao acaso, como à procura de uma corrupção precoce e que não tardarão em encontrar. É a dissolução da família. Meu Deus, que ideal é necessário diante de tais catástrofes? Não há senão um, a Sagrada Família, isto é, a própria família do Salvador. A Sagrada Família é, com efeito, vida de família com todos os seus atrativos, com todo o seu devotamento e com todas as suas consolações. É a união dos corações e das vontades. É a amabilidade que procura agradar. É a caridade que se dá, a indulgência que excusa, é a prece que se eleva, o abandono que não duvida de nada. É tudo isso que estudaremos a seguir. Oh, sim, é necessário tudo isso para regenerar a família decaída. E isso se encontra em Nazaré. Propague-se, pois, cada vez mais o culto da augusta família. Diremos com o imortal Leão XIII, e com ela hão de reviver no lar a fé, a piedade e todas as virtudes. Possa este ideal fulgurar sempre nas nossas famílias. De fato, é verdadeiramente esta devoção oposta às grandes calamidades da nossa época. É o contraveneno do cancro que corrói a sociedade. É o ideal que deve reconstruir, regenerar e santificar as famílias e os estados. E ele propõe com resolução: ó, compenetremos-nos profundamente nesta verdade, que o culto da Sagrada Família é o antídoto oposto pelo próprio Deus aos males de nossa época, a independência e a igualdade egoístas. Tomemos, por conseguinte, a Sagrada Família como nosso modelo, como o ideal de nossa família. E aqui, para concluir, ele sempre traz um exemplo, né? É um caso de uma pessoa, uma coisa específica a respeito do assunto que ele está tratando, que é a Sagrada Família. Aqui ele dá o exemplo da bem-aventurada Margarida de Castela. Era uma terceira da Ordem de São Domingos, que se distinguiu, terciária da Ordem de São Domingos, que se distinguiu durante a sua vida pela contemplação acesa do menino Jesus, de sua divina mãe e de São José, ou seja, a Sagrada Família, né? Na ocasião de sua morte, sua morte bem-aventurada, ao ser embalsamado o seu corpo original, foram encontradas em seu coração três pedras maravilhosamente. Eu não estou escutando nada. Alguém está me ouvindo aí? Caiu, acho que caiu a ligação. Eu estou ouvindo. Está me ouvindo? A conexão está sentando que eu acho que caiu. A de Carlinhos caiu, né? Parece que sim.
Vamos aguardar para ver se ele volta. Beleza. Deu uma queda aí, mas voltando aí, viu, gente? Só para concluir aqui a parte final do livro aqui. Então, só concluindo aqui, ó. E todos compreenderam o sentido das palavras que ouviram de Margarida repetir muitas vezes durante a sua vida. Ó, se conhecesse o tesouro que trago e guardo no meu coração, estas pérolas foram conservadas no tesouro do convento de Castela, onde foi sepultada a bem-aventurada. Possam todos os corações ser repletos como desta santa do amor de Jesus, de Maria e de José. Tá? Então, conclui aqui o primeiro capítulo, o primeiro dia, né? Depois a gente vai fazer, então, os próximos dias, a partir na continuação desse leitura desse livro, tá? Peço desculpas aí ficou tanto quanto cansativo, né? A leitura, mas esse era o objetivo. Agora, deixa eu só concluir aqui, ó. Fazer uma oração, né? A Sagrada Família. Essa oração de Santo Afonso Ligório, tá? Então, amantíssimo Jesus, que pelas vossas inefáveis virtudes e exemplos de vida doméstica, consagraste a família que vós escolheste na terra, lançai um olhar misericordioso sobre a nossa família, que, prostrada aos vossos pés, vos pede de sejais propício. Lembrai-vos que esta casa vos pertence, pois foi dedicada e consagrada a vós para vos honrar com especial culto. Protegei-a na vossa bondade, livrai dos perigos, vinde seu auxílio nas necessidades. Concedei-lhe a força de perseverar sempre na imitação da vossa santa família, a fim de que fielmente presa possa ao vosso serviço e amor por todo o curso de sua vida mortal, possa depois cantar os vossos eternos louvores dos céus. Ó Maria, Mãe Dulcíssima, eis aqui implorando a vossa proteção, certíssimo de que o vosso divino e único Filho atenderá às vossas súplicas. E vós também, gloriosíssimo Patriarca São José, concedendo o apoio do vosso poderoso patrocínio. Ponde os nossos votos nas mãos de Maria, para que ela os apresente Jesus Cristo. Jesus e Maria José, esclarecei-nos, socorrei-nos, salvai-nos, assim seja. Pois é. Então é isso, gente. Desculpa aí pela leitura do livro, foi bastante longa, mas eu acho que é bastante proveitoso, né? Uma prática interessante a gente poder trabalhar aí nesse mês de dedicação à Sagrada Família, de meditação sobre o mistério da Sagrada Família. E aí? Eu te dou um professor retado. Menos, César, menos. Não falo nada, não tem nenhum comentário, não acresce nada. Excelente aí. O som hoje está meio ruim, né? Nossa própria voz. Mas, O som? Está baixo? O retorno está tendo um retorno.
Mas que vamos ler aí, a Sagrada, exemplo da Sagrada Tem na internet. Tá no Zap lá no Católica Fidel. A gente viu aqui, acompanhou pelo. Ah, que bom, que ótimo. Muito bem, gente. Então, eu acho que a gente pode encerrar por hoje, né? Nove e 12, podemos encerrar por hoje. Beleza. Já que ninguém tem nada para comentar, podemos, então, nos despedir e na próxima semana a gente continua com o catecismo. Boa semana a todos aí. Benção. Deus abençoe. Pensa, mami. Obrigado. Valeu. Até a próxima semana. Tchau. Tá.